Começando mais um vídeo para o canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui embaixo da ponte Rio Negro. Acabei de acessar aqui o caminho, o ramalzinho que dá acesso para a margem do rio. Eu quero mostrar uma coisa um tanto curiosas, porque normalmente os vídeos que são feitos daqui só mostram como tá e também falam um pouco de como as coisas são. Quero trazer um pouco de informação sobre isso, de coisas que acontecem, que aconteceram, que contribuíram para isso acontecer. Embora ontem, aliás, na quarta-feira, o nível do rio foi a cota mais baixa já registrada em 123 anos, que é de 12 metros e 11 centímetros. Aparentemente ele tem mais água do que no ano passado, quando ele atingiu a menor cota. Então hoje a ideia é mostrar um pouco o porquê dessas porqueiras da cheia, da seca que está acontecendo aqui no Amazonas. Simbora. Então vamos lá. Então desde 1902 os ingleses dominavam aqui a área amazônica. Então eles foram e começaram a fazer essas medições da cota do rio. Aí eu te pergunto, e qual é a referência? Pois é, a referência da cota, ela é baseada no nível do mar. Então, de acordo com o nível do mar, é a referência da cota do Rio Negro aqui no Amazonas. E então, por que seca tanto esse rio? Esse rio, em 2012, ele teve a primeira cheia recorde registrada depois que começaram a fazer as medições, lá em 1902. Então em 2012 o rio subiu 29 metros e 98 centímetros. E aí foi a maior cota, foi a maior cheia. E depois, em 2021, foi a recorde que está agora, que foi 30 metros e 2 centímetros de altura. E essa pendura até hoje. E depois, em 2022, tivemos a maior seca. Secou 12 metros, ficou na cota de 12 metros e 70 centímetros. E agora, hoje é dia 12, um sábado, na quarta-feira, se eu não me engano, dia 8, ele bateu a menor cota, 12 metros e 11 centímetros. Desde então ele está estável, não desceu e nem subiu. Acredito que ele já vai começar a subir, porque começa essa subida lá na cabeceira do rio, e lá na cabeceira já está subindo faz alguns dias, e ele leva algumas semanas para começar a sentir esse efeito aqui no Amazonas. Então acredito que já vai começar a subir. Vamos torcer que ele não desça mais nem 1 centímetro e agora começa só a subir. Isso já tinha acontecido antes? Então, desde os registros que são feitos lá em 1902, essa é a primeira vez que ele chega a essa cota. Mas tu leva a crer que sim, já aconteceu, até porque
tem pinturas rupestres, aliás, pinturas já, tem gravuras rupestres no lajeado ali, no lajeado das lajes. Então isso não foi feito debaixo d'água. Acredita-se que então que esse rio já desceu, mas antes não causava um impacto tão grande devido a sua, por não ter um quantitativo populacional grande nessas regiões. Logo, isso não vai ter grandes impactos, ou não vai ter uma grande importância para os demais, porque o impacto na população, por ser pouca, dá para se virar, digamos assim. Eu estou supondo, tá? Não estou tirando isso de revista, de jornal, de nenhum lugar. Estou tirando isso da minha cabeça, as informações de agora. Então, é mais fácil você, digamos, administrar essa situação tendo um quantitativo populacional bem menor. Já hoje não. Hoje, aqui no Amazonas, aqui na frente a capital, como vocês estão vendo, Manaus bem aqui do outro lado, tem um quantitativo de populacional de mais ou menos 2,5 milhões de habitantes. Tem o polo industrial, que é um grande produtor de insumos aqui do Amazonas. Logo, isso reflete todo o país. Então, o que eu quero dizer também é que o que acontece aqui, os fatos eles não são isolados. O que acontece aqui vai interferir em todo o globo. O globo é só um, sabemos disso. Então não adianta eu dizer que eu vou desmatar aqui que não vai interferir lá na Antártida. Eu vou esquentar a Antártida que não vai interferir aqui na Amazônia. Claro que vai, o globo é só um. Então isso são consequências de coisas que a gente, nós seres humanos, causamos durante um longo período. De que forma? Danificando os ecossistemas que fazem um equilíbrio, do planeta. Hoje estamos correndo atrás para minimizar os danos, mas a gente sabe que na verdade isso é uma como eu posso dizer, é uma negociata, porque muita gente ganha com isso. Logo, a ideia de querer resolver de uma vez é menor. Mas continuando, esse ano está acontecendo coisas extraordinárias, literalmente. De que forma? A maior seca de todos os tempos aqui na região norte. De todos os tempos desde que é medida, tá? Porque a gente não tem referência de outros. Estamos chegando novamente aqui no navio, onde fosse apenas no período da seca aqui no Amazonas. Aqui, ó, tudo isso aqui é Rio Negro, na verdade, é Rio Negro, mas com a seca severa, tudo isso aqui vira esse grande deserto e nos permite ficar andando por aqui, né? É difícil imaginar que no período de cheia, né, aqui ó, ficam à vista, mas ficam aí a metros e metros de profundidade. E nós estamos chegando aqui no navio, no casco, no resto do casco de navio, na verdade. Esse navio que ele é datado, não tem uma coisa muito certa dele, porque lá no século XIX não se fazia registro das coisas tão facilmente como hoje. Então, a gente não acha praticamente nenhum tipo de registro desse navio. Mas acredita-se que esse navio é um dos primeiros que faziam o trajeto entre
Holanda, Inglaterra, Portugal e aqui o norte do país. E cara, da outra vez eu medi ele com drone e tinha 50 metros ou 53 metros de tamanho. Dessa vez acho que eu não vou levantar, na verdade eu vou levantar o drone, mas eu quero mostrar umas coisas bem peculiares aqui. Aqui já dá pra ver. Dá pra ver bem aqui como que é aqui por dentro. Olha só. E uma coisa interessante, muito interessante que eu queria mostrar. O casco dele é dividido por concreto. Ó. Concreto, pedra brita e aqui o casco de ferro. Tudo feito no rebite. Não dá para saber se tem um revestimento de ferro também ou se esse concreto era uma forma de permeabilização. Mas aqui acredita-se que é onde ficava a caldeira e as rodas d'água. O bichão é grande, cara. Por fora. É triste imaginar que daqui a um tempo isso daqui não vai mais existir. Isso aqui está se deteriorando. A gente não tem história dele. Como eu falei, não se acha. Eu achei na biblioteca municipal, tem um livro que conta alguns registros de alguns navios que faziam esse trajeto. E ele se enquadra um desses navios. Se chama navio gaioleiro, acho que é esse o nome. Navio gaiola. Que era o que fazia o transporte de carga desses materiais vindos da Europa diretamente aqui para o Brasil. É impressionante, mas é isso. O que vocês acham? Registro feito aqui no navio, no antigo navio. O bichinho era grande pra época. Simbora. E esse navio, cara, eu procurei bastante informações sobre ele, porque eu queria trazer todas as informações detalhadas desse navio. Porém, como vocês sabem, final do século XVIII, início do século XIX, não tinha muitas informações, não dava para mandar um fax, mandar um e-mail, gravar um vídeo para registrar esses acontecimentos. Eu tive informações de que tem um livro numa biblioteca
Eu não lembro agora exato se é na Biblioteca do Rio de Janeiro ou se é na Biblioteca Municipal de Manaus, que tem um livro manuscrito de um escritor da época que ele fala sobre esses navios gaioleiros. Esse navio, pelo que tudo indica, ele se encaixa na categoria navio gaioleiros, navios que transportavam os escravos, os majoritários, mercadorias, todo tipo de coisas vinham lá da Inglaterra, da Holanda, diretamente aqui para Manaus. Então vinha nesse tipo de navio gaioleiros. Mas essa é a extensão da nossa seca, da seca do Rio Negro. Podem ver que aqui o Rio Negro ele é quase que plano. O desnível dele é pouquíssimo. Então, quando começa a secar, ele começa a descer bastante. E ainda assim, ele aqui na frente de Manaus, ele está muito largo ainda. Deve ter uns 3 km de largura ou mais. Isso porque o Rio Negro é o rio de maior volume, maior afluente do rio Amazonas e o 7º rio maior do mundo. Esse é o nosso Rio Negro. E para finalizar, uma informação bem curiosa, que esse rio, o Rio Negro em especial, ele tem uma variação de altura de enchente vazante de aproximadamente 15 metros todos os anos. Eu acho que por isso que os ingleses, quando estiveram por aqui no século XIX, viram a necessidade de fazer essas medições periódicas anuais, pois era grande a diferença de um período para o outro. Quando ele não está enchendo, ele está secando, ele não para. Então ele começa a secar no verão, seca, perde aí em volume aproximadamente 15 metros de altitude em volume d'água, e aí quando ele para, começa a enche, ganha seus 15 metros aproximadamente novamente. Ele não é um rio estável, parado nessa questão de subida e descida das águas. Aqui a nossa incrível e majestosa Ponte Rio Negro, somente atravessando para ter a dimensão, 3 km e 600 metros de extensão sobre o Rio Negro, a ponte mais cara do mundo, e também a segunda ponte maior do mundo no segmento estaiada. Olha o pedral lá embaixo. Caraca, muito seco. O pessoal vem pescar aqui embaixo. Vocês pegam peixe. Mas então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você goste. Dá um trabalho fazer isso. Hoje eu acho que foi um dos dias que eu mais me arrisquei a gravar, porque eu tive que ir sozinho lá na ponta, lá onde eu nunca tinha ido. Tanto risco de furar um pneu, que tinha muito prego lá na borda, como o risco de alguém aparecer. Apesar de estar isolado, não é tão isolado assim. Estava isolado de pessoas que querem ir lá, mas os malfeitores a gente não sabe onde se escondem, né? Então havia esse risco, mas deu tudo certo, ainda bem. Fui, voltei, gravei, e
toda seca, a gente ainda vê muita água aqui na frente de Manaus. Só que o problema não é aqui na frente, o problema é as comunidades onde o rio é de menos volume, menos profundo, e aí seca a água que tem. Mas vai dar certo, sempre dá. Então esse vídeo vai ficando por aqui. A todos vocês o meu muito obrigado. Deus nos abençoe. Seja sempre uma boa viagem, sempre um bom vídeo. Vejo vocês até qualquer hora. Fui.